Olá, turma do quinto ano. Hoje, é sexta-feira, dia de geografia. Hoje a gente vai estudar, fazer uma revisão de tudo aquilo que a gente já estudou sobre geografia. E vamos também fazer uma correção da atividade da semana passada. Foi da página 325 a 328, então a gente vai lá para a página 327 e 328, que foi a atividade. Então diz o seguinte: pinte os quadros de acordo com as faixas etárias. Então a gente tinha que pintar de vermelho aquele grupo que era de crianças e jovens. Nós tínhamos que pintar de verde aquele que representava os adultos, e nós tínhamos que pintar de lilás aquele que representava os idosos. Então, pessoas com 60 anos de idade ou mais e que representam 14% da população, a gente vai pintar de vermelho, verde ou de azul. A gente vai pintar de azul, porque aí são os idosos. Pessoas em plena idade de exercer atividade profissional, que grupo é esse? São os adultos, então a gente pinta de verde. Necessitam de oportunidades de trabalho para iniciar a vida profissional como jovem aprendiz. Quem é que faz parte desse grupo? São os jovens, então eu pinto de vermelho. Demandam investimentos no setor da saúde, pois os problemas de saúde são mais frequentes nessa faixa etária. A gente pinta de azul, porque no caso aí é o grupo dos idosos. Necessitam de aposentadoria para suprir suas necessidades básicas e de ampliação das opções de lazer que proporcionam melhor qualidade de vida. Que grupo é esse? É os idosos também. Então pinto de azul. Pessoas de 20 a 59 anos de idade e que representam 56% da população brasileira, vamos pintar de verde, porque no caso são os adultos. Demandam investimentos em educação, desde a educação infantil até a universidade, aí no caso são as crianças e jovens. E necessitam de ofertas de curso de capacitação profissional para que estejam atualizados para o mercado de trabalho, aí são os adultos. E por fim, pessoas de 0 a 19 anos de idade, que representam 30% da população brasileira, as crianças e jovens, e a gente vai pintar de vermelho. Na 2, nós tínhamos que produzir um pequeno cartaz no espaço que tinha, para dizer qual era a importância de garantir os direitos dos idosos e respeitar. Então, assim, eu vi alguns cartazes, parabéns pelo capricho. É dessa forma mesmo, certo? Outra coisa que eu queria falar com vocês vão perceber que o vídeo está um pouco diferente por causa do barulho, porque a tia Débora teve que trocar de sala. Então, a gente está na sala do quinto ano, então vocês sabem que há o barulho externo. Mas aí vocês evitem esse barulho, tá bom? Então vamos lá, para a aula de hoje, que a gente vai revisar os conteúdos que a gente já estudou. Primeiro a gente tem que descobrir, revisar como aconteceu o crescimento da população brasileira. Antigamente, certo? Não tinha tanto, a taxa de mortalidade era muito alta, devido à falta de saneamento básico, devido a muitas doenças. E com o avanço da medicina, com a expansão do saneamento básico e o número de filhos por mulher, ou seja, as mulheres elas tinham muitos filhos, houve um crescimento muito grande na população brasileira e também, certo, a vinda de alguns imigrantes, porque a gente sabe que os imigrantes eles vieram para cá também em busca, de uma nova vida, e aí eles vinham também, acontecia de eles
virem para o Brasil, se apaixonarem por brasileiros e também, né, terem filhos com os brasileiros. E isso é um dos fatores também que contribuíram para que haja, né, o crescimento da população. Com isso também, gente, a gente descobre que há mais mulheres do que homens, certo? Então, assim, na população brasileira, a quantidade maior de pessoas são do sexo feminino. E aí a gente descobre também que as mulheres nem sempre ocuparam o espaço que ocupam hoje. A mulher, naquele tempo, ela tinha o quê? Ela tinha que ficar em casa, ter filho, cuidar da casa e dos filhos. Nem votar ela podia. Então, em 1932, no Brasil, as mulheres elas não tinham direito de votar, nem se candidatar e nem até um cargo político. Muitas delas eram obrigadas a estudar e nem estudar elas podiam. Elas só podiam se dedicar à vida doméstica. Ao longo do tempo e de diversos movimentos, foi que a mulher ela conseguiu um lugar de destaque. Hoje, né, a gente tem situações de que mulheres são primeiras ministras, né, ou seja, elas estão no poder maior de um país, tem mulher que já aconteceu de ser presidente, enfim. Hoje em dia a mulher, ela alcançou um espaço na sociedade. Infelizmente, há também um tipo de preconceito, né, ainda existe, infelizmente, mas que a gente já caminhou muito devido a grandes conquistas que a gente já teve. Só que naquela época, mesmo com a conquista das mulheres, ainda uma grande parte da população ela vivia na zona rural. Só que com o crescimento das indústrias, né, a indústria ela foi se modernizando, a zona urbana ela foi se modernizando, as pessoas do campo passaram a ir para a cidade urbana, né? Em 1970 houve o chamado êxodo rural, que é um movimento que foi a saída de muitas pessoas da zona rural, que foi em busca de novas condições, de melhores condições de vida na zona urbana. Por que essas pessoas elas saíram da zona rural para a zona urbana? Porque elas queriam novas condições. O campo ele também estava se modernizando, então tinha situações que não precisava da mão de obra. Então muitas vezes eles ficavam sem emprego. Então eles foram, né, para a zona urbana, onde tinha indústrias, onde tinha várias coisas que faziam com que eles valorizassem a ida deles para a zona urbana. Só que com esse crescimento exorbitante das pessoas que moravam no campo para ir para a cidade, houve um crescimento desordenado das cidades, ou seja, as cidades elas começaram a encher, a inchar. E aí não tinha, os benefícios não tinha para todas as pessoas, porque eram muitas pessoas. E começou a ocorrer diversos problemas que hoje em dia a gente percebe também no nosso dia a dia. Quais eram esses problemas? O transporte coletivo é ineficiente, ou seja, a superlotação dos transportes coletivos. Os problemas ambientais, existem a grande quantidade de lixo que é gerada, né? A poluição do ar devido ao fluxo de veículos. Então tudo isso contribui para a poluição ambiental e também, consequentemente, contribui para o aquecimento global. Um emprego insuficiente, ou seja, tem muitas pessoas, mas não tem emprego para todas essas pessoas. E isso acaba fazendo com que ocorra outros tipos de problema. Se você não tem um emprego, não tem como você se manter. E se você não se mantém, você acaba indo parar o quê? Nas ruas. Isso já ocasiona outro problema, né? Que é a da pobreza extrema.
E também tem a falta de infraestrutura e ocupação irregular. Muitas dessas pessoas que saíram do campo foram morar nas cidades. E aí, como elas não tinham emprego, e as que tinham emprego, elas queriam morar perto das suas da casa do patrão. E começou-se a fazer amontoados perto dos bairros ricos. Esses amontoados de casas são chamados de favela. E nessas favelas, infelizmente, devido à precariedade, as pessoas elas moram em barracos, elas não têm saneamento básico, o esgoto é a céu aberto, que pode ocasionar doenças. Então, ou muitos moradores fazem suas casas nas encostas dos morros, e quando há chuva, pode haver um deslizamento de terra, que pode ocasionar até a morte. Então, esses são diversos fatores que vai acontecendo ao longo do tempo, que pode ocasionar problemas assim, que não pode nem reverter a situação. Como é que pode sanar esses problemas? Com o investimento do governo, né? O governo ele precisa ajudar essas pessoas. Daí, gente, a gente estudou também que o território brasileiro e sua ocupação. Foi o que a gente estudou. A gente estudou que o Brasil ele foi ocupado, né, nas suas extremidades no litoral. Então, no litoral tinha muitas pessoas. Mas o Brasil, a gente sabe que ele é um país muito extenso, falando territorialmente, né, falando em território. Então, como ele é muito extenso, ele é muito grande, algumas áreas do Brasil ele não era povoado. Então, houve o quê? Houve um incentivo de pessoas saírem do litoral para as partes, né, do interior do Brasil. Isso aconteceu também, gente, por isso que aconteceu a mudança de capital no Brasil. Antes era no Rio de Janeiro. Só que aí, Juscelino Kubitschek, ele sendo visionário, percebendo que o Brasil, no seu interior, ele precisava ser ocupado. Então, o que foi que ele fez? Ele mudou, certo, a capital para Brasília, que foi uma cidade projetada. Para quê? Para incentivar a vinda de diversas pessoas, vinda de diversos lugares do Brasil, a ocupar o interior do Brasil. Então, por isso que Brasília, ela saiu, ela é a capital hoje, né, do Brasil, por causa disso. Então, ela foi uma cidade projetada, para que todo o seu poder, o poder público do Brasil, ficasse lá. Então, ele, junto com arquitetos, com pessoas, construíram Brasília. Outra coisa também que a gente pode citar nessa questão da ocupação do território brasileiro é que a porção litorânea ela foi povoada devido ao quê? Devido à agricultura da cana-de-açúcar. E naquela época a cana-de-açúcar, gente, era como se fosse ouro, que eles fabricavam o açúcar. E o avanço para o interior do território ocorreu inicialmente com o desenvolvimento da pecuária, que é a criação de diversos animais. A porção norte do território do Brasil passou a ser conhecida por ser ocupada pela exploração das drogas do sertão, que era o que? Eram os produtos nativos da floresta amazônica, que eles podiam utilizar esses produtos para fazer cosméticos, perfumes, óleos, plantas medicinais, enfim. No século XVIII, a pecuária e a mineração de ouro e diamantes impulsionaram uma ocupação mais efetiva no interior do Brasil. No século XIX, essas atividades e também o cultivo do café e de algodão se tornaram os principais motivos dessa ocupação, certo? Aí, como é distribuído, né? Hoje em dia, a gente percebe que ainda há mais pessoas morando na parte do litoral do Brasil e poucas pessoas morando no interior. Então, a gente ainda vê isso, mas isso é devido ao quê? Na época da exploração. E acontece o deslocamento das pessoas.
existem as migrações. E as migrações, elas podem ser externas ou internas. O que são as migrações? É quando alguém sai de um lugar e vai para o outro. Quando é uma migração interna? Quando eu estou em uma cidade, eu moro em Cascavel e vou morar em Fortaleza. É uma migração interna. Quando eu estou no estado de Ceará e vou para o estado de Pernambuco, também é uma migração interna. Por quê? Porque eu estou do estado para o outro. Quando eu estou no Ceará e vou morar em São Paulo, há uma migração, tanto interna, tanto de estado para estado, ou de uma região para uma região. Por quê? Porque eu estou na região nordeste e eu estou indo para a região sudeste. Então, quando ocorrem mudanças de cidade, quando você vai morar em outra cidade, que seja no mesmo país, é uma migração interna. Já quando acontece de sair do seu país e ir morar em outro país, acontece uma migração externa. Como assim? Eu moro no Brasil, vou morar na Inglaterra. Eu saí do Brasil, fui morar na Inglaterra. Saí de um país e fui morar no outro. Eu saí desse país, então é uma migração externa. E a gente aprendeu também que na sala de aula tem isso também, tem alguns exemplos de migração interna. E nós também aprendemos que o Brasil ele é distribuído, né, na sua faixa etária. Existem as crianças e os jovens, existem os adultos e existem os idosos. E que cada grupo dessa faixa etária, ele necessita, né, de algo diferente. Por exemplo, as crianças e os jovens, eles precisam de uma coisa, os adultos de outra e os idosos de outra. Como assim, tia Débora? Por exemplo, as crianças e jovens, eles precisam o quê? Eles precisam de ter uma educação de qualidade, né? Os jovens, eles precisam ter investimento no seu primeiro emprego. Já os adultos, eles precisam de emprego para sustentar as crianças. Já os idosos, eles precisam de um investimento maior na saúde, ter a aposentadoria, porque quando eles chegam em determinada idade, eles já estão com uma idade bastante avançada, ou seja, eles já viveram tudo aquilo que eles tinham que viver, de trabalhar, então eles chegou no momento de descansar. Então por isso que é importante eles terem direito à aposentadoria. E que nós aprendemos também que nós devemos sim respeitar os idosos, pois com eles a gente tem, né, a aquisição de experiência, a gente aprende com eles. Muitas pessoas não respeitam, né? Infelizmente, na nossa sociedade ainda existe isso. Mas, quem sabe, um dia a gente possa, né, ter notícias de que toda forma de preconceito, toda forma de desrespeito tenha acabado. Espero que sim, né? A gente tem que sonhar com um amanhã mais belo e mais bonito. Não pensar só pensamentos negativos. Portanto, devido a tudo isso que a tia Débora falou, nós iremos fazer 4 questões. O que é que na primeira questão você vai me explicar, vai me dizer se é uma migração externa ou interna. Na 2 você vai me explicar o que é migração interna. Na 3 você vai me dizer quais atividades econômicas impulsionaram a ocupação no interior do Brasil. E na 4 você vai dizer no quadro que a tia Débora colocou, qual a necessidade que os jovens e crianças precisam, que os adultos precisam e que os idosos precisam. Bem simples. Portanto, gente, vocês agora, né, vão fazer as atividades de vocês. A tia Débora vai ficar esperando, certo? É importante que vocês enviem as atividades, pois com ela a gente dá a presença e a gente acompanha vocês. No mais, é só isso. Eu desejo para vocês um ótimo final de semana. Que Deus os abençoe e que na próxima semana, se Deus quiser, todos nós estaremos aqui de novo.
É diferente? É. Estamos distantes, mas próximos de coração. Um abraço, um beijo e que Deus ilumine cada um de vocês, que cubra de bênçãos e que dê saúde, porque nós estamos precisando de muita, mas muita saúde mesmo, tá bom? Um abraço e tchau!